dia. Tudo bem, gente? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo novo, 2019, e para mim também estar aqui de volta na sede. Agora eu estou integral aqui na sede, né? Agora o pastor Felipe Rangel, que está lá em Caxias, vamos orar por eles. E tem sido um tempo de renovo lá também, graças a Deus, porque Deus Ele é poderoso, Ele está no comando de todas as coisas, amém? Quem aqui é generoso como pai? Quem aqui pode dizer, Senhor, eu sou um vaso, e se o Senhor jogar em cima de mim, eu vou transbordar. Deus não é um Deus de desperdício, então Ele vai jogar em você só se Ele perceber que você sabe transbordar de tudo que Ele jogar em você. Então Ele é generoso, Ele derrama sobre você, para que você também possa derramar sobre os outros. Esse tema nos traz à mente uma questão sobre a missão da igreja. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a missão da igreja. O tema da mensagem dessa manhã é Eu creio, repete comigo, eu creio numa igreja gloriosa. Eu creio numa igreja gloriosa. E você? Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para isso, você abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e você vai abrir um texto que você já sabe de cor, mas você abre lá porque aí você marca, né? Mateus capítulo 6, verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor, as Escrituras: Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir esse pedacinho? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode dizer amém para isso? Amém. Essa é a oração mais linda da Bíblia, amém? Coisa linda demais. Quantos aqui conhecem essa oração? Era mais fácil perguntar quantos não conhecem essa oração, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que nos fazer uma pergunta honesta nessa manhã, quando ouvimos essa frase. A gente acredita de verdade que Jesus queria que crêssemos nessa oração? Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, sabe? Os discípulos pediram para o mestre que os ensinasse a orar. Essa é a única oração registrada que ele os ensinou a orar. Eu acredito que tenham havido outras, mas registrada essa é a única. É a única oração registrada, e a pergunta que fica é essa: será que Jesus realmente queria que a terra fosse como é no céu? Será que Jesus realmente queria que a terra fosse como é no céu? Eu pergunto isso, querido, porque muito do esforço da igreja moderna é levar pessoas para o céu, mas não há nada nessa oração sobre levar pessoas para o céu. Essa oração é sobre trazer o céu para as pessoas. E a igreja do Senhor Jesus precisa entender isso, e aí as pessoas acabam acostumando com a ideia, porque eles convivem com o céu e acabam indo para lá no final das contas. Mas você vai para um lugar que você já vai estar familiarizado com aquele lugar. Você vai para o céu e fala, não me é tão estranho, porque eu já estava vivendo o céu aqui na terra, amém? Eu já estava vivendo a presença de Deus, a presença de Jesus, a plenitude da glória de Deus na minha vida. Eu não vou ficar esperando para viver isso só depois que eu morrer. A questão é essa: será que esperamos que a terra seja como o céu? Nós precisamos entender um pouquinho sobre a história da humanidade para entender o que Jesus estava querendo dizer com essa afirmação. E a gente tem que voltar lá no início e fazer um estudo do que Jesus está querendo dizer com essa afirmação. A comissão original de Deus
para nós, para a humanidade, é dada no Gênesis, no capítulo 1, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele os fez homem e mulher, os criou. Então ele disse para eles, vocês lembram da comissão, diz assim: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então a comissão original do nosso Deus para o homem é que ele fosse fértil e multiplicasse, e agora uma coisa que me deixa intrigado, subjugasse a terra. Veja, ele cria seres à sua imagem e semelhança numa terra que não está subjugada, numa terra que precisa de que o domínio e a autoridade de Deus seja colocada ali. Ele diz: olha, existem a natureza, existem os peixes, os animais, a toda essa terra vocês têm um trabalho, se multiplicar e subjugá-la. Mas em Mateus 28, Jesus fez uma declaração profunda depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos então falar das premissas dessa afirmação de Jesus. Quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos pensar a respeito disso. Em primeiro lugar, se toda a autoridade foi dada para Jesus, significa que alguém ficou sem nenhuma autoridade, amém? Se eu tenho todo o bolo, alguém ficou sem bolo. Se toda a pizza está comigo, alguém ficou sem fatia de pizza. Se Jesus tem toda a autoridade, significa que o diabo não tem autoridade alguma. O diabo não tem autoridade alguma. E você precisa entender isso. Quando Jesus estava no deserto, em Lucas 4, ou em Mateus 4, diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o que o diabo disse para ele? Ele disse para ele assim: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu resplendor, porque me foram dados. E posso dá-los a quem eu quiser. É Satanás falando com Jesus. Quem deu ao diabo todos os reinos do mundo? Bem, nós temos que voltar novamente ao início, ao jardim do Éden. Deus disse a Adão e a Eva, as primeiras pessoas do mundo: sejam férteis, multipliquem, subjuguem a terra. Então Deus deu autoridade para o homem. Quantos aqui entendem isso? Deus deu autoridade para o homem. É a Bíblia que diz isso. Tem muita gente que gosta de falar: Deus está no controle. Querido, cuidado com isso. Deus está no comando, no controle está você. Salmo 115, verso 16, diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Deus, você não está com cordinhas coladas nas suas costas, onde Deus fica lá de cima mexendo com você. Você é um ser criado à imagem e semelhança dEle, tem escolhas. Foi te dada autoridade. Deus deu toda a autoridade para o homem e para a mulher na terra. Eles então caíram por desobedecer a Deus. Você lembra da história? Eu queria propor a vocês que eles não só desobedeceram a Deus, mas na verdade eles obedeceram ao diabo. Então Deus disse: eu lhes dou toda a autoridade. Eu quero que vocês multipliquem, subjuguem a terra. Então eu estou lhes dando uma responsabilidade sobre a terra. Então Deus plantou duas árvores no jardim: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele plantou duas árvores, uma boa e uma ruim, e Deus deu escolha às pessoas. Adão e Eva estão no jardim. Nós conhecemos a história sobre a serpente, que naquele tempo ainda era linda. Lúcifer, uma bela serpente. E ele convence Eva e convence Adão para que os dois desobedeçam e comam do fruto. E a parte aqui é que Deus disse: não coma do fruto. E o diabo disse: coma do fruto. E meu ponto aqui é que Adão e Eva não só desobedeceram a Deus, eles obedeceram ao diabo. Você se torna escravo daquele a quem você obedece, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E quando eles obedeceram ao diabo, eles trocaram de Senhor, porque Deus deu toda a autoridade a eles sobre a terra. E o homem então entregou essa autoridade a Satanás. E é por causa disso que ele diz para Jesus lá no deserto: eu, Satanás, lhe darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados.
Quem deu para ele? Adão. Então, porque Deus deu toda a autoridade, deu autoridade para o homem, como agora ele vai reaver a autoridade de volta? Bem, o Filho de Deus teve que se tornar filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. O ponto é que Deus teve que vir como homem, porque Ele deu autoridade sobre o planeta para um homem, para que o homem pudesse, na verdade, redimir o planeta e ter a autoridade de volta. Então, quando Jesus disse em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus, isso lá não foi grandes revelações para os discípulos, eles já sabiam disso, mas quando ele fala na terra, isso sim é uma revelação para aqueles discípulos judeus, porque a terra era governada por Satanás, porque o homem tinha dado autoridade para o diabo. E o ponto aqui, querido, é que quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu apenas para perdoar pecados, Ele morreu para restaurar a autoridade novamente para a humanidade. E se você quiser, restaurar a autoridade de volta para a igreja. Ele foi resgatar algo que a gente tinha entregue na mão do diabo. E agora Jesus está dizendo para nós, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então nós temos essa comissão, a comissão original, em que Deus mandou que o homem e a mulher cultivassem um jardim, e o objetivo era que eles cultivassem o jardim para cobrir toda a terra. O objetivo era que aquele Éden, ali, confinado, só aquelas duas pessoas, à medida que eles fossem se multiplicando, ele fosse crescendo, e crescendo, e crescendo. E o objetivo era que a terra se enchesse do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, como o próprio profeta Abacuque profetizou depois. Então era a função de Adão, tomar a autoridade que Deus lhe tinha dado, e então subjugar a terra. Só que ele deu a autoridade para o diabo, e Jesus tomou a autoridade de volta. Jesus tomou a autoridade de volta. Você está vivendo numa época onde o diabo não tem nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade. Jesus reuniu seus discípulos e ele disse, ok, aqui está o plano. Aqui está, na verdade, não é um plano novo. Na verdade, não é nada novo. É apenas o recomeço do plano original. Aqui está o plano. E o plano original era, sejam férteis, multipliquem-se e subjuguem a terra. Você já pensou, vamos pensar aqui comigo, por que Deus colocou o diabo no mesmo planeta que ele colocou os humanos? Assim, cá entre nós, por que não colocou ele em Marte e a gente aqui? Ele ficou em Marte e a gente ficou na Terra. Tá bom? Ou então em outro lugar bem longe, assim, uns bilhões de anos-luz daqui, ele fica lá com as suas hostes e a gente fica aqui, não tem problema. Eu quero sugerir para vocês, nessa manhã, que Deus não colocou o diabo no mesmo planeta que Ele colocou os humanos, para atormentar os humanos. Veja, de acordo com o livro do profeta Isaías, Lúcifer queria ser como Deus. Em Isaías capítulo 14, verso 13, diz assim, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. E Deus diz, não. Sua arrogância, sua soberba lhe causou então ser expulso do céu e lançado na terra. E quando Deus lançou o diabo na terra, a terra não era um planeta bonito, era apenas uma rocha flutuando no espaço. De fato, a palavra diz em Gênesis 1:1 que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Veja com atenção. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceberam o que Deus criou no princípio? Antes do dia 1 da criação? Na verdade, Deus criou os céus, o universo, e a terra. E como era essa terra? Sem forma e vazia. Além de ser coberta de trevas e ser cheias de abismos. O Espírito de Deus, no entanto, se movia em outro lugar. Esse lugar é chamado de face das águas. Vocês viram a diferença? Trevas, vazio, caos, onde o diabo foi lançado. Águas, vida, vigor, onde o Espírito de Deus se movia.
A palavra hebraica para sem forma aqui quer dizer caos, como um planeta qualquer no espaço, sem água, sem sol, só trevas, escuridão. Nós não sabemos que se o diabo ficou no planeta por uma semana ou por 1 bilhão de anos, mas cá entre nós eu prefiro pensar que ele ficou 1 bilhão de anos. Eu prefiro pensar que o inimigo das nossas almas ficou aqui muito tempo, nesse lugar, sem forma e vazia. Nós não sabemos. E de repente, depois de todo esse tempo, largado na eternidade, expulso do céu, um tempo que a gente não consegue contar, expulso da glória de Deus, ele ouve uma voz. E essa voz diz: que haja luz. Que haja luz. E de repente, houve luz. Que haja luz. E de repente, houve luz. Há 1 bilhão de anos ali. E Deus diz que haja luz. E de repente, houve luz. E Deus separou a luz das trevas. E lhe chamou dia. Por acaso, esse é o momento em que Deus cria o tempo. Porque 3 versos depois Deus cria o sol e cria a lua. Não havia sol ainda, mas já havia luz. Pense comigo, Lúcifer está no planeta. Agora usa a sua imaginação. Lúcifer está no planeta. Está escuro por 1 bilhão de anos. Só tem o caos aqui. Eles têm estado ali por além da eternidade. E de repente Deus começa a criar a água e os céus. E Ele separa os céus da terra. E Ele começa a falar com as plantas, e você conhece toda a história. Por 5 dias, Deus declara a criação, e traz a existência, e a beleza começa a se desvendar, naquele planeta sem forma e vazio, e de repente, aquele lugar caótico, começa a se parecer com o céu, começa a se parecer com o que de melhor Deus tem, a própria criação saída das suas palavras, do verbo vivo que quando fala, acontece. Você sabia que Deus não pode mentir, porque quando fala, acontece. Se Ele falar essas paredes são brancas, na hora que Ele falar, fica branco. Então Ele não mente. É impossível mentir. O verbo da vida nunca mente, porque ao falar, acontece. E Ele diz que haja luz, e houve luz. E Ele cria tudo, e começa a ficar lindo, e o nosso planeta, cá entre nós, é lindo. A natureza é linda, é maravilhoso. Quando você sobe ali, quem vai a Arraial do Cabo sabe, sobe no Pontal do Atalaia, e fica olhando o sol se pôr, e todo mundo bate o quê? Palmas, quando ele se põe. Todo mundo fala, uau! Que criação linda. Você pode pegar o foguete que for, você pode pegar a nave, a espaçonave que for, você não vai encontrar nada tão lindo quanto o que Deus criou aqui. E Ele cria esse lugar muito parecido com o céu na Bíblia. E, irmãos, isso não está na Bíblia, mas é um pensamento a respeito desses 5 dias. Pois a resposta do diabo não está lá. Mas ele vê aquilo tudo sendo criado, e talvez ele tenha pensado que Deus finalmente cedeu. Finalmente Deus cedeu, criou um céu para mim, mas no 6º dia Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O que o diabo queria ser? Como Deus. Você foi criado como? A imagem e semelhança de Deus. Onde que a carta aos Efésios diz que você está sentado? Nos lugares celestiais. Aleluia! Onde o diabo queria se sentar? Subirei ao céu, colocarei lá o meu trono. Você não. Nós sim estamos nos lugares celestiais. E de repente o diabo entende que Deus não está criando a terra para ele. Mas parte de sua sentença antes do lago de fogo é que Deus agora cria milhões e agora bilhões, a imagem e semelhança dele. A mesmíssima coisa que o diabo queria, Deus criou. Ele coloca Adão e Eva no jardim. Você conhece essa parte da história? Adão e Eva caem. E Deus amaldiçoa a serpente, diz, sobre o seu ventre se arrastarás e comerás do pó da terra. E Deus diz para a serpente, amaldiçoada é você, mais do que todas as bestas do campo. Eu colocarei hostilidade entre você e a mulher, e entre a semente dela e a sua semente.
E é isso que é dito no original hebraico: a semente da mulher vai te esmagar com tanta força, que vai roçar no calcanhar dele. A maldição sobre a mulher, sobre a serpente, perdão, foi a mulher eternamente odiá-la. E essa mulher vai ensinar as suas crianças a odiá-la. E ela vai colocar ódio entre a sua semente contra você, e ela vai esmagar a sua cabeça. E esse foi o início da sentença sobre Satanás da terra. Deus não colocou o diabo na terra para atormentar você. Deus botou você na terra para atormentar o diabo. Foi você que chegou aqui. Ele já estava aqui. E quando você chegou com toda a autoridade. Tudo bem que Adão e Eva perderam, mas Jesus restaurou a autoridade. Você tem toda a autoridade, aleluia! E é por isso que a Escritura diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E Jesus é o cabeça. Você está aqui para destruir as obras do diabo. Foi para isso que você foi criado. E o que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz? Em Daniel 7, o profeta Daniel descreve Lúcifer. Ele diz, se não me engano, no verso 11: continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que um animal foi morto e o seu corpo foi destruído, atirado no fogo. E foi tirada toda a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. E esse é um bom exemplo do que aconteceu na cruz. Que Deus tirou o domínio do diabo, mas o deixou vivo. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que já não matou o diabo na cruz de vez? Para continuar com o resto da sentença do diabo, antes de lançá-lo no lado de fogo. E qual é o resto da sentença? Ele agora é uma serpente impotente, colocada em um planeta, onde o que ele queria, bilhões de pessoas têm. O que ele queria, bilhões de pessoas têm. Então o diabo tem um pequeno poder, porque o Senhor Jesus disse: eu lhes dou poder sobre todo o poder das trevas. Isso significa que ele tem poder, mas você tem mais poder. Em Lucas 10, 19, Jesus disse para os discípulos: eu lhes dei autoridade para pesarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Ele não tem autoridade nenhuma, porque você tem toda a autoridade. Em outras palavras, você tem um distintivo e uma arma, autoridade e poder. Ele tem um pouquinho de poder, um cacetete na mão, só isso. Não passa disso. O diabo tem um cacetete, tem algum poder, mas não tem autoridade nenhuma. O único jeito dele ter alguma autoridade, querido, é quando nós, os humanos, o convidamos e cedemos e doamos para ele a autoridade. E é por isso que a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deem lugar ao diabo. O que significa que você pode dar lugar, mas significa também que se você não der lugar para ele, ele não tem um lugar para ficar. Se você não der um lugar para ele, ele não tem um lugar para ficar. De onde você vem? De rodear a terra, ninguém me deu lugar para ficar. Onde você está? Eu estou nos ares, sou príncipe poder dos ares, porque ninguém me deu lugar para ficar. Chegará um dia, querido, onde ninguém vai dar lugar para ele. Ele não terá lugar para ficar. A glória do Senhor se espalhará, assim como as águas cobrem o mar. Ele não terá lugar para ficar, porque ele foi desarmado e derrotado, amém? Desarmado e derrotado, é isso que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 2. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Jesus fez na cruz, amados? Ele desarmou e derrotou poderes e autoridades. Essa palavra desarmou, no original grego, significa desnudar, deixar em estado de vergonha. Por isso, diz que fez deles um espetáculo público. Ou em outra versão, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A palavra desarmar em inglês é disarm, que significa ficar sem braços. Sem braços. O nosso Senhor Jesus Cristo o derrotou completamente. Completamente. Isso é que aconteceu na cruz. Então ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam
discípulos de todas as nações. Não em todas as nações, mas de todas as nações. A igreja está obedecendo de fato, querido, a grande comissão, porque a oração foi feita. E a oração de Jesus feita é a oração cumprida. Ele orou, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. Jesus não veio com um plano novo. Não. Ele apenas restabeleceu a promessa feita a Abraão. Abraão foi o pai da fé. E qual foi a promessa feita a Abraão? Abraão, você terá um filho da promessa. Você será o pai de muitas nações. Ele tomou Abraão para fora, mandou contar essas estrelas do céu, depois a areia do mar, e disse, esse é o número da sua descendência. Bilhões e bilhões. Você entende que Abraão não é o pai apenas de Israel? Jacó é o pai de Israel. Abraão é o pai de muitas nações. De muitas nações. E a comissão está aqui, a comissão que estava em Abraão, o pai da fé. E a Bíblia diz, nós somos descendência de Abraão. E a promessa a Abraão é que ele seria o pai de muitas nações. Nações. Em Romanos 4, Paulo relembra a fé e a confiança de Abraão em Deus. E ele diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Romanos 4, 18. E cada mês ele esperou, e esperou, e esperou, até que ele completou 99 anos. E contra a esperança Abraão creu. E porque ele creu, ele se tornou pai de muitas nações. Assim será a tua descendência. Ele diz, assim como pais e mães, líderes de nações. Aonde eu quero chegar? É quando Jesus disse para os discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Não algumas, não um pouquinho. Ele não estava falando de 10 nações. Ele não estava falando de 20 nações. Ele estava falando de todas as nações. De todas as nações. Ensinem a eles tudo o que eu falei para vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até esse negócio acabar. Até vocês conseguirem fazer isso. Até a consumação dos séculos. E se você está achando que essa igreja com 10 mil membros está bom, isso não é nem o começo. Nem o começo do que Deus quer fazer através da sua vida, através dessa igreja, através de todos os filhos dele que ele colocou nesse planeta. E aqui é o ponto, a comissão para a raça humana, o que era, o que é e o que há de vir, é que nós lideremos nações. E por sinal, os muçulmanos estão liderando 5 nações, e os cristãos 0 nações. 0 nações. O que nós cremos, queridos? Nós somos cristãos liderando 0 nações. 0. Porque estamos discipulando 0 nações. Eu quero te dizer, a maior razão pela qual nós temos discipulado 0 nações, é que a gente acha que não deve fazer isso. E o Senhor Jesus falou, vocês vão discipular todas as nações. Todas as nações. Pessoas ensinam coisa do tipo, nos últimos dias, a igreja vai se tornar mais brilhante, e o mundo vai cair mais em trevas. Você já ouviu esse ensino? Será que foi isso que Jesus nos deu para viver? A igreja se torna mais e mais brilhante, e o mundo vai tornando mais e mais em trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, em João. E depois em Mateus ele disse, vocês são a luz do mundo. Espera aí, é o Senhor que é a luz do mundo ou nós que somos a luz do mundo? É as duas coisas. Eu sou a luz do mundo e vocês também são a luz do mundo. Se eu acender a luz em algum lugar, querido, fica mais escuro em outro lugar? Não, não fica mais escuro em outro lugar. O único jeito de ficar mais claro e escuro ao mesmo tempo é se eu acender a luz e colocar debaixo de um cesto. Se eu acender a luz e colocar debaixo de um cesto, fica mais claro dentro do cesto e mais escuro do lado de fora. Pode ficar mais claro por dentro e continuar escuro do lado de fora, certo? Jesus não disse, vocês são a luz da igreja. Quem está me entendendo? Jesus não disse, vocês são a luz da igreja. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Onde está a luz? Está no mundo. Quem é a luz? É o mundo que é a luz do mundo? Não, é a igreja que é a luz do mundo. É a igreja que é a luz do mundo. Estou perguntando aqui, onde está a luz do mundo agora mesmo? Tem que estar no mundo. Então Jesus continua dizendo, ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto.
Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, mas coloca no bocal da lâmpada para que você possa ver. Pensa comigo isso, querido. Verso seguinte ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pense a respeito, onde está a luz? Está na igreja? Não, ele não disse isso. Vamos ficar santos e mais santos, brilhantes e mais brilhantes, e o mundo vai ficando cada vez mais escuro. Ele diz: vocês são a luz do mundo, eu estacionei vocês no mundo. Então não dá para a igreja ficar mais e mais brilhante e o mundo mais e mais em trevas. Não pode acontecer. Porque Jesus disse que não se coloca a luz debaixo de um cesto, se coloca a luz sobre uma montanha. É lá que a luz tem que estar, para ser vista. Em outras palavras, querido, a única forma de ficar mais brilhante aqui dentro e mais escuro lá fora é se a igreja se tornar um cesto. É se a igreja se fechar. Um estudo estatístico foi feito nas igrejas americanas. Eles queriam descobrir como mega igrejas e população cristã afetava a cultura social das cidades. As cidades que tinham a maior quantidade de cristãos em igrejas, as cidades que tinham a maior percentagem de cristãos indo à igreja, tinham as piores estatísticas sociais da nação. Ou seja, quanto mais cristãos vão para a igreja, pior é a cidade. Irmãos, Duque de Caxias tem maioria evangélica. Se você olhar lá no site do IBGE, você vai ver. E em segundo lugar, também cristãos, os católicos. A maioria esmagadora de cristãos, e a cidade sofre, geme e chora. O Rio de Janeiro tem evangélico como cidade nenhuma no Brasil. E a cidade sofre, geme e chora. Onde está a luz? Quanto mais pessoas são salvas, mais a taxa de criminalidade aumenta. Como assim? A pobreza aumenta, a prostituição aumenta, as taxas de educação caem, a mortalidade infantil aumenta. E sabe o que eu acho que acontece? O cara é salvo do mundo, e agora ele é luz do mundo que ele costumava curtir. Mas o que a gente ensina para o seu João, para a dona Maria? Toda vez que a porta dessa igreja abrir, você tem que estar lá dentro. E se o João está o tempo todo na igreja, onde é que ele não está? No mundo. Ele não está no mundo. Veja, querido, quanto à religiosidade, ela não é só um perigo, ela é um grande obstáculo para que a oração de Jesus seja cumprida, para que a oração de Jesus seja atendida. E é por isso que a igreja pode ficar mais brilhante enquanto o mundo fica mais em trevas, porque nós treinamos pessoas para a igreja, mas nós temos que treinar pessoas para o mundo. Nós não podemos treinar no zoológico e depois jogar na selva, não dá certo. Não dá certo. Então, cristãos, está tão brilhante aqui que eu quase não vejo, que coisa linda. E nós criamos explicações para isso, com escatologias, estudo do fim dos tempos, para validar a má efetividade da igreja lá fora. E a gente diz: o mundo tem que ficar pior para Jesus voltar. E Jesus nunca falou isso. Ele disse: vocês são a luz do mundo, a minha glória encherá a terra, até que tudo seja consumado. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Se o mundo piora, onde a igreja melhora, querido, nós somos terríveis naquilo que Jesus nos deu para fazer. Ah, mas o mundo é tão poderoso, o diabo é tão forte. Querido, ele está desarmado e derrotado. Não tem autoridade nenhuma. A única maneira de as coisas ficarem piores lá fora é se o povo da luz não sair para passear nas trevas. Você tem que dar um passeio nas trevas de vez em quando. Você tem que dar uma volta lá fora de vez em quando. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O irmão da igreja: pastor, não vai me visitar não, que a minha casa é um lugar muito perigoso. Eu falei: daí? Não, lá tem muito tiro. Eu falei: daí? Não, até eu para subir é complicado. Eu falei: meu irmão, me dá o teu endereço, por favor. Eu preciso te visitar, preciso conhecer a tua casa, preciso ir lá em cima. E nós subimos, abrimos o vidro, dei boa tarde, subi, fui lá, não aconteceu nada. E não vai acontecer mesmo, porque a luz chegou, as trevas têm que sair correndo. Onde você chega, a luz chegou. A luz chegou. As pessoas criam, irmãos, é complicado, as pessoas criam teologias para tentar justificar o mundo está ficando pior ao nosso redor.
Sabe? Eu não vou criar teologia para o problema, eu vou criar teologia para a resposta. Eu não vou ficar explicando porque está ruim, porque está mais ou menos. Eu vou pregar a resposta. Jesus me chamou para pregar Ele. Eu prego Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Jesus, nada disso que está horrível, não interessa. Jesus resolve. Porque quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Tem que ir embora. Quando a comissão para Adão foi, sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem a terra. A comissão para Abraão foi, seja pai de muitas nações. A comissão para os discípulos foi, façam discípulos de todas as nações. Em Atos 2, eu digo algo poderoso. Atos 2,17, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ele não está de conversa fiada aqui. Ele não está com trocadilhos aqui. Não é metáfora. Nos últimos dias, toda a carne será embebida do Espírito Santo de Deus. E então virá o fim. Mas a igreja tem que ser gloriosa para chegar lá. Gloriosa. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. O que ele está dizendo? Serão coisas normais. Não será notícia de jornal. Oi, tudo bem? Como é que está a sua filha? Está profetizando ali. E o seu avô? Vovô está sonhando ali. Deus está falando com ele. Ah, o anjo do Senhor passou. Está tranquilo, é assim mesmo. A glória está aqui todo dia. Estou acostumado. Não muda nada. Não é na igreja, é na minha casa. É na rua. Nos últimos dias é assim. Não sei você, querido, eu quero viver os últimos dias. Eu não estou afim de morrer. Eu quero ser arrebatado com a igreja gloriosa. Por isso eu quero multiplicar a célula. Por isso eu quero multiplicar essa igreja. Plantar a igreja. Por isso eu quero discipular nações. Nações. Toda a carne. Aquela festa, queridos, tinha gente de todas as nações. Eles tinham que ouvir em suas próprias línguas. Sabe por quê? Porque o ponto é que eles tinham que fazer discípulos de todas as nações. Então, o primeiro derramamento não foi sobre um grupo de pessoas, foi sobre um grupo múltiplo de pessoas. E eu quero, para terminar, ler com você Isaías 60. E nós vamos terminar essa mensagem hoje. Na verdade, essa mensagem, eu dividi ela em 3 partes. Qualquer dia que eu voltar aqui, aí eu trago a parte 2, prometo. E a 3. Ela é muito grande, não dá para falar tudo de uma vez só. Mas eu quero terminar com Isaías 60 hoje. Isaías 60. Abra sua Bíblia, por favor. E acompanhe aí comigo. Eu creio que esse texto profético é um texto para a igreja de hoje. Eu creio que Isaías 60 foi escrito para mim e para você. É um texto para a igreja de hoje. E eu quero que você vá embora com esse texto no seu coração. Que você faça dele uma realidade profética na sua vida. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses já se juntaram, e vem a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza dos gentios virão a ti. Eu tenho esperança numa igreja gloriosa. E você? Eu tenho esperança numa igreja gloriosa. Uma igreja tão generosa como o Pai. Uma igreja que reflete o coração de Deus. Uma igreja que tem sobre si a luz do Todo-Poderoso. Mas você viu o início do texto: levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Eu queria que você, de uma forma profética, ficasse de pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu estou me levantando para resplandecer na tua presença.
Eu estou me levantando para que a luz do Senhor venha sobre mim. Quantos aqui querem ser candeias de Deus, reflexo de Deus? Por onde você entrar, as trevas têm que sair. Por onde você passar. Querido, você acha grande coisa o que aconteceu com Pedro, onde ele passava e a sua sombra ia curando? Não era a sombra dele, era a glória que ia com ele. Não era a sombra dele, era a presença do Todo-Poderoso voltando ao seu lugar, dissipando as trevas. Você precisa se encher da presença dele, e hoje é dia de você voltar o seu coração para ele, e dizer: Senhor, eu quero passar de nível, chega de ficar lutando com pecadinho bobo, pecadinho boboca, pecadinho que não fica me segurando. Eu quero ir para outro nível, eu quero ser candeia do Senhor nessa terra, eu quero passar e sentir que a tua glória passou junto. Esse é o ano de ser generoso como o Pai é, e Ele derrama luz sobre você, você derrama luz sobre onde você está. O seu trabalho não será mais o mesmo, a sua casa não será mais a mesma, a sua rua nunca mais será a mesma. Não haverá mais assaltos na sua rua, nunca mais, porque ali haverá anjos de glória nas duas esquinas, porque o Senhor colocou luz sobre a tua casa, luz sobre você. Você está aqui para derramar o seu coração na presença dEle, e dizer: Jesus, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Somos uma igreja que quer levar a sério essa comissão, amém? Quer levar a sério Jesus, brilhar, mas não para dentro, iluminar as trevas lá de fora. E você tem que se juntar a mim nessa inconformidade. Eu não me conformo do Rio de Janeiro ser como é. Ele precisa mudar, porque a glória do Senhor vai encher esse lugar, a glória do Senhor vai encher a minha cidade. O anjo do Senhor que está sobre essa cidade está olhando para você agora, dizendo: ei, como é que é? Vamos embora brilhar, vamos mudar realidades, vamos mudar realidades. Nosso chamado para as casas, para as ruas, para as praças, para as universidades, para as repartições públicas, para o mundo. A sua luz não foi feita para ser colocada debaixo de um cesto, não foi feita. A sua luz foi feita para ser colocada onde todos possam ver, todos possam ver. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Mas tem treva ali, vai lá que as trevas vão embora. Terá a luz da vida em si mesmo. Chegará um dia, querido, que o evangelho será pregado em toda a terra. E o Senhor Jesus disse: então virá o fim. A noiva estará pronta para o seu noivo, e a grande Jerusalém descerá, e a morada de Deus estará entre os homens, o tabernáculo do Altíssimo. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade. Seus servos o servirão, eles verão a sua face, o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Eu creio numa igreja gloriosa, e você? Somos renovados a cada dia de glória em glória, glória, Jesus. De glória em glória. Quem aqui crê que a glória do Senhor cobrirá a terra, assim como as águas cobrem o mar? Naquele dia você dirá: valeu a pena esperar, valeu a pena ser luz do mundo, porque a oração de Jesus se cumpriu finalmente. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Seja feita a sua vontade.